Olá, bom dia, boa tarde. Seja bem-vindo ao nosso canal Crescendo em Sabedoria e Graça. Meu nome é Diego Gomes e quero convidar você hoje a pensar um pouquinho sobre arrependimento. Falar de arrependimento não é uma receita de bolo. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que não é simplesmente isso, aquilo, outro, e tá pronto a receita e tá pronto o remédio. Quando nós falamos de arrependimento, envolve muitas coisas, envolve muitos ingredientes. E eu gostaria de falar basicamente de 6 ingredientes contigo para que a gente possa pensar em arrependimento de uma maneira saudável. Nós aprendemos desde sempre, praticamente, que arrependimento é metanoia, ou uma metamorfose, uma ideia de guinada, certo? Perfeito. Mas quais são os ingredientes que envolvem o arrependimento? O primeiro passo, o primeiro aspecto, né, o primeiro ingrediente que eu gostaria de compartilhar contigo é a ideia da percepção do erro, da percepção do pecado. Para mim saber se eu estou realmente arrependido, ou para mim saber se a outra pessoa realmente está arrependida, passa pelo processo da minha percepção de que eu errei, de que eu realmente errei. E esse é o primeiro ingrediente. Não existe arrependimento se eu não olhar e identificar de fato que eu errei. Então esse é o primeiro ingrediente do arrependimento. O segundo ingrediente trata-se da tristeza pelo erro, da tristeza pelo pecado. Alguns vão chamar isso de amargura da alma. Então é quando eu me entristeço por aquilo que eu fiz, não pelas consequências que eu estou recebendo. Tem diferença. Então eu me entristeço simplesmente pelo fato de ter cometido um erro e não de ser descoberto. Um terceiro ingrediente traz a ideia de confissão do erro, de confessar o pecado. A ideia de confessar não é simplesmente falar, mas é também falar, mas é falar com a boca e com os olhos. Entende? É uma expressão da tristeza pelo pecado. Então, a tristeza pelo pecado vai gerar uma expressão dessa tristeza. E a gente chama isso de confissão, que se expõe, que aparece através dos olhos e através também da boca. Um quarto ingrediente muito importante e talvez meio contraditório não, mas vai fazer a gente pensar mais. É a questão da vergonha pelo erro. Vergonha, Diego? É, vergonha. Pense comigo. O erro, ele gera uma culpa. A culpa gera vergonha, produz vergonha. Mas então, culpa e vergonha pode ser algo benéfico? Pode. Se essa culpa e essa vergonha propositalmente te levar ao arrependimento, sim, é bom que se sinta culpado, e não só se sinta culpado, mas porque de fato é culpado. Isso vai gerar uma vergonha e vai gerar uma correção do erro cometido. Então, sim, um ingrediente para o arrependimento é a vergonha. Um outro ingrediente é o ódio pelo pecado. Ódio, Diego? Sim, ódio. Mas Deus é amor, Diego. Como a gente pode dizer que um dos ingredientes para o arrependimento é o ódio? Mas um ingrediente para o arrependimento é o ódio, mas não o ódio pela pessoa ou por pessoas, mas o ódio pelo pecado, né? É diferente, por exemplo, de não gostar da disciplina que a gente vai sofrer por causa do erro. O ódio pelo pecado é simplesmente o ódio por ter errado contra uma santidade divina, ou pela santidade de Deus. E por último, e não mais menos importante, o sexto ingrediente, quando a gente fala sobre arrependimento, traz a ideia de se converter, então, do pecado, né? A ideia sucinta aqui é simplesmente abandonar. Bom, se eu sei o que eu fiz, se eu reconheço o que eu fiz, né? Se eu sinto tristeza, eu confesso isso com a minha boca, com os meus olhos,
essa tristeza gera em mim, então, uma culpa que produz vergonha, e eu odeio isso, não simplesmente por causa de mim, mas por causa do outro, então, obrigatoriamente, eu posso e devo abandonar o meu erro, abandonar a ideia e aquilo que me impulsiona a errar, entende? Então, é uma ideia de estar sempre de olho, de poder olhar e estar disposto, né, a ter um coração arrependido, um coração que está sempre procurando, que está sempre disposto a perceber quando a gente erra, a passar pelo processo do arrependimento, para que relacionamentos sejam restaurados entre nós e Deus, e entre nós e nós mesmos, certo? Fica a dica, Deus abençoe você, fica na paz de Cristo, não esquece de compartilhar o vídeo, e Deus abençoe você.